Fala, povo de Deus! Chegamos mais um impacto diretamente daqui dos estúdios da Cristo Vive São Paulo para você. E hoje, como sempre, programa polêmico. O impacto ele já tem no próprio nome essa essência, né? Algo impactante. E também dentro do pacto da graça de Deus. Então, já chega aí, se assenta, seja lá onde você estiver, como você estiver vendo este programa, mas eu garanto para você, fica comigo até o final, porque tem muita coisa poderosa da parte de Deus que será revelado através do impacto de hoje. Se você puder também já pegar a sua espada, eu recomendo sempre que você assista o impacto com a Bíblia aberta, por mais que apareça aqui na tela os versículos, é bom que você aprenda a manusear a palavra, para que você possa grifar aí aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Como eu disse, tema polêmico, mas super necessário. Pare para pensar comigo, se Deus tem os seus filhos, quer dizer que o diabo também tem os seus. Ou seja, filhos de Deus e filhos do diabo. Você não vai ver muito as pessoas falando isso aí fora, mas nós, aqui no Impacto, não só no Impacto, nós na Cristo Vive São Paulo, nosso refúgio, nós temos como missão dada por Deus tocarmos nessas feridas, porque o sistema religioso está enfermo, com feridas, e nós estamos aqui tocando em cada uma dessas feridas, limpando esse bando de terra, como eu tenho pregado recentemente do altar da Cristo Vive, né? Colocaram entulho nos poços do povo de Deus e nós estamos tirando esses entulhos. E como que nós retiramos esses entulhos? Lendo a palavra e conhecendo a verdade. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou dizendo: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então se prepara, porque eu tenho certeza, com a mão na Bíblia eu digo isso. Isso é fé e convicção. Isso é fé, isso é certeza e convicção de que hoje você receberá de Deus um alimento fresco. Um pão, sólido, um pão fresco que vem do céu, um alimento sólido, sustante, que vai gerar herança na sua vida. Então, o que nós vamos iniciar a partir desse programa? Eu creio que nos próximos também, porque é muito profundo esse assunto e cada vez que eu entro num assunto novo, em cada impacto eu falo isso. Esse aqui é poderoso, esse aqui é um dos mais... Não tem como nós classificarmos, porque todos os temas que nós conhecemos através da sã doutrina, da graça de Deus, eles são reveladores e transformam a vida daqueles que, quando leem, quando o Espírito faz a obra, a Bíblia diz isso, né? Não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito. Assim que funciona o agir de Deus, é pelo Espírito, uma ação do Espírito, e nós vamos ter essa ação hoje, eu creio em nome de Jesus, através da palavra. Então o que nós vamos iniciar hoje? Nós vamos iniciar um estudo que ele é, como todos os outros que nós pregamos, pró-reforma protestante. Então nós somos um ministério reformador e cada palavra que nós trazemos traz na sua base assuntos que são pró-reforma protestante. Então nós vamos falar hoje sobre essa questão das duas sementes. Se Deus tem os seus filhos, então o diabo também tem os seus filhos. A Bíblia deixa isso muito claro. Eu sei que, como eu disse no início, as pessoas não dizem isso aí fora, mas é claro, a Bíblia é clara. E assim como existem, então, filhos de Deus, a Bíblia nos deixa claro que também existem filhos do diabo. O diabo tem os seus filhos. E eu quero começar mostrando isso para você numa passagem muito clara, que muitas pessoas leem isso na tradição, dentro das igrejas, mas não se atentam, porque não estão ainda com seus olhos debaixo dos véus. E nós estamos aqui tirando os véus, o Espírito está fazendo isso. Então, nós vamos começar lendo o que diz em 1 de João 3, a gente vai ler do 8 ao 10. Olha só, abre a sua Bíblia aí, ou acompanha comigo aqui, mas olha a revelação. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. A gente podia parar aqui nessa vírgula já. Aquele que pratica o pecado. Ou seja, não é aquele que peca eventualmente, porque todos nós pecamos, é o que diz a palavra. Aquele que não peca, esse aí é mentiroso. Mas a Bíblia está falando de uma prática do pecado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para que Jesus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Então, o diabo vive pecando, aquele que vive na prática do pecado diz que esse procede do diabo, então já mostra que o diabo tem aí os seus, porque o que vive na prática do pecado, esse procede do diabo, ele vem do diabo, já mostra que tem uma linhagem aí. E Deus diz que Jesus se manifestou para quebrar, para destruir as obras de Satanás. Olha o que diz o verso 9, olha quanta revelação. Todo aquele que é nascido de Deus não vive, lá no início fala de um que vive na prática, agora o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por que não pode viver pecando? Porque existe uma divina semente.
olha, não vive pecando. Eventualmente, pecamos? Lógico que sim, porque como eu já citei a Bíblia, aquele que não diz que não peca é mentiroso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, não vive pecando. Por quê? Olha só agora a revelação. Porque é nascido de Deus. Então nós vimos claramente a Bíblia falando, calma que eu ainda vou mostrar mais para você, mas até aqui você já vê, aquele que vive na prática procede do diabo, né? Vem do diabo. Agora aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Então já mostra que tem duas sementes distintas aqui. Porque esses que não vivem, têm a divina semente, eles procedem, eles são nascidos de Deus. Verso 10, para nós fecharmos. Nisto são manifestos. Olha só agora a revelação de tudo isso, que é o tema central do nosso impacto de hoje. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos... Olha como a Bíblia é clara. Jesus deixando claro aqui, filhos de Deus e filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Então, claramente a gente vê aqui, e nós podemos ler aqui as palavras, né, do apóstolo João. O que Deus está nos mostrando? Claramente que existem duas sementes sobre a terra. Duas sementes, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Por isso hoje eu quero que você compreenda, eu sei que eu falo mas esse é um querer de Deus, que você compreenda que aqui existem duas sementes, que existem sobre a terra filhos de Deus e filhos do diabo. Sementes distintas. E essas sementes, elas têm o quê? Formas diferentes de atuação. Os filhos de Deus têm uma forma de atuar, assim como os filhos do diabo também têm uma outra forma de atuar. Nós vimos aqui, um procede do diabo, vive na prática. O filho de Deus não, esse tem a divina semente. Então o que nós temos visto? Vamos fazer um panorama com a igreja de Cristo ao redor do mundo. Nós temos visto a chamada igreja de Jesus se alimentando de qualquer coisa menos do verdadeiro evangelho. A igreja hoje se alimenta de filosofias, de vãs sutilezas, de tradições de homens, de rudimentos do mundo, de ensinos de demônios, ensinos que não são segundo Cristo, mas são ensinos de demônio. As pessoas falam, nossa, mas isso aí é muito forte o que você está dizendo. Não sou eu que digo, a Bíblia. A palavra diz isso. Eu quero mostrar para você o que Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 8, olha só o que ele fala. Cuidado, olha só, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, tudo que eu estava afirmando até agora. Conforme a tradição dos homens, é o que eu estava afirmando. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, cuidado. Paulo está dizendo aqui, está alertando. Então, quando você assiste pregadores na televisão, na rádio, na internet, hoje nas mídias, isso foi infestado por falsos pregadores. Quando você assiste isso nas igrejas, sabe, você percebe o quê? Que existe um sistema que não tem uma base teológica, não tem uma base bíblica. E o que faz esse sistema? Ele enreda as pessoas. E como é que ele tem enredado as pessoas? Como nós acabamos de ver Paulo dizendo, com vãs sutilezas, com doutrinas de homens, com ensinos de demônios, com rudimentos do mundo, mas não segundo Cristo. Então isso significa o quê? Que para se viver um cristianismo de forma legalizada, um cristianismo legal, um cristianismo verdadeiro, tem que ser segundo Cristo. Então tem que ser segundo, o fundamento tem que ser Cristo. Mas aqui eu quero já fazer um ponto de atenção. Não é segundo o Cristo morto, não é segundo o Cristo do túmulo, não é segundo o Cristo da igreja romana, que está pendurado numa igreja com uma cara de coitado, ensanguentado, um pedaço de pau lá de madeira. Não é segundo esse Cristo. Não é segundo o Cristo no cumprimento da lei. É segundo qual? É segundo o Cristo ressuscitado, aquele que Paulo, que foi ao terceiro céu, conheceu e anunciou. Uma coisa é você viver segundo Cristo, é você aprender segundo Cristo. Outra coisa é você viver segundo as vãs sutilezas, segundo o mundo, segundo as doutrinas dos homens. Então, Paulo ele fala aqui, ele traz aqui para nós o que é uma advertência. Ele fala, cuidado. Isso é o quê? Uma fala de advertência. Por quê? Há quase 2000 anos, ele já estava alertando os colossenses, falando, cuidado, povo de Deus. E a Bíblia continua sendo atual. Ela não precisa ser atualizada, como alguns pensam aí. Então, ele continua dizendo para nós, Deus continua nos dizendo através da sua palavra, cuidado. Então nós temos que estar o quê? Atentos, vigilantes. Por quê? Porque essa é uma forma com que a igreja tradicional tenta viver, não só no Brasil, mas no mundo todo, de ensinos de homens, trazendo coisas que não têm base bíblica. Por isso que esse assunto ele tem que ser tratado com profundidade. Por isso que essa questão de filhos de Deus, filhos do diabo, tem que ser tratado com verdade, segundo Cristo, segundo o Cristo ressuscitado. Então nós temos visto, isso é público, isso é notório, você que tem um raciocínio, você consegue identificar isso. Não sou eu que estou dizendo, sabe? É a chamada igreja de Cristo.
Por conta da lei mosaica, por conta das vãs sutilezas, dos ensinos dos homens, o que a igreja passou a viver? A igreja passou a viver de mentiras. Isso é sério. E por mais que a mentira ela se repita, ela nunca vai se tornar verdade. A mentira pode ser repetida várias vezes ao longo de anos, de séculos, ela nunca vai se tornar verdade. Então veja que o Senhor Jesus Cristo, ele continua falando para nós, nos tempos de hoje, sobre essa questão das duas sementes. Ele falava no passado, ele já alertava, Paulo alertava, e a Bíblia continua nos trazendo essa voz de cautela. Em outra passagem, Paulo ele vai falar, acautelai-vos dos falsos pastores, dos falsos profetas. Então, a palavra de Deus traz um alerta, um cuidado, como nós acabamos de ver. E eu quero mostrar isso para você ainda em outra passagem. Veja, Jesus agora alertando sobre essa questão da semente da perdição em João 8, 44, que ele diz assim, ó, vós sois do diabo. A gente pode parar aqui. Então, peraí, mas Jesus estava dizendo que Jesus estava dizendo que tem um povo que é do diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Olha só a clareza da palavra. Bispo, eu nunca tive essa revelação. É só você ler a Bíblia com atenção, que o Espírito revela. Com sabedoria, ó, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Então tem um povo que é filho do diabo. E querem satisfazer-lhe os desejos. Então, vocês que são do diabo, Jesus está falando, vocês são filhos dele e querem satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quem? O diabo foi homicida desde o princípio. O diabo, ele é o pai da mentira, ele jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. A verdade está em Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. No diabo, em Satanás, ele está dizendo que nele não há verdade. Porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então eu quero que você pense comigo. Se a igreja de Jesus se deixa envolver por filosofias, pelas sutilezas que nós vimos, pelos rudimentos, ela está totalmente misturada, envolvida com a mentira. E se ela está envolvida com a mentira, por mais que repita a mentira, por mais que ela fale ao longo dos séculos a mentira, ela não se transforma em verdade, ela continua sendo mentira. A igreja não está pregando a verdade, a mentira não vai, porque é repetido isso várias vezes como um papagaio, isso não vai se tornar uma verdade. Mentira continua sendo mentira. E o autor, o pai da mentira, você sabe quem é? Diabo. Para quem não sabe, a palavra diabo, do original, quer dizer confusão. É diabolos, né? Que significa confusão. Então, quando eu estou aqui numa introdução, né? Porque não tem como eu lançar aqui essa questão das duas sementes sem fazer esse paralelo com a igreja de Cristo que eu sempre faço aqui no Impacto. E eu fico muito preocupado com essa questão das pessoas estarem dando ouvidos à mentira. Sabe, existe uma ciência que se chama, para alguns estudiosos vão saber, mas se chama mitomania. O que significa mitomania? É a mania do mito. Ou seja, é exatamente a mania da mentira. É pessoas que têm a mania, têm um hábito de mentir. E quando nós entendemos a ciência da mitomania, nós vemos que a igreja tradicional criou o quê? Um universo espiritual baseado, não na palavra, mas baseado na mentira. Então pouca gente quer estar aí fora mergulhada na palavra de Deus. Poucas pessoas querem ouvir a sã doutrina. Pouca gente, quer viver de forma correta. Poucas pessoas querem viver o evangelho na sua pureza, na sua veracidade. O único evangelho, a graça de Deus. Por quê? Porque estão vivendo da mitomania. Então esse universo de mentiras que a igreja está inserida, não é algo, pequeno, não é algo escasso, é algo gigantesco. A maior parte da igreja de Cristo está envolvida, está vivendo dessa mitomania. Isso está dentro das igrejas. Então Paulo já dizia, é preciso fazê-los calar. E nós estamos aqui isso. Ele disse, se não tiver quem pregue, como é que as pessoas vão conhecer? Eu estou aqui pregando, eu estou mostrando para você todo o impacto, coisas espirituais com coisas espirituais. Então, é quase, um sentimento obsessivo quando a gente olha para a igreja. Um sentimento impulsivo, em que as pessoas elas vão dizendo mentiras atrás de mentiras e elas não percebem. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, isso tudo é uma tendência de algumas pessoas que estão, infelizmente, à frente de muitos altares. Muitos líderes mentem de forma consciente. E eu sei o que eu estou dizendo. O sistema está enfermo, lobos vorazes penetraram no meio do rebanho e líderes estão mentindo de forma consciente, sabendo que estão falando mentira, sabem que aquilo que pregam é mentira, mas continuam ensinando o povo de forma errada. Eu posso dizer aqui que aos
Ao longo de 27 anos, o que nós já recebemos aqui de líderes que conhecem a palavra, que tiveram contato com o nosso ministério, tiveram o entendimento da graça de Deus, da sã doutrina, mas falam, não, eu não posso começar a pregar isso na minha igreja por conta do sistema, por conta do meu líder, por conta do pastor, por conta do meu salário, por conta daquilo outro. E sabe que estão pregando mentira, mas veja bem, né? Eu preciso garantir um pagamento no final do mês e estão ali, enfim, enganando o povo, como eu disse, nessa ciência da mitomania. Sabem que o que estão falando é mentira, mas não se calam. Continuam proferindo mentira, continuam falando, ensinando o povo nessa questão toda mentirosa. Então, eu quero mostrar para você ainda, nessa introdução, nesses primeiros 16, 17 minutos de programa, o que está em 1 Timóteo 4:1. O apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, ele fala assim, ora, o Espírito afirma, o Espírito aqui com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus, é Deus, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Vamos parar aqui, quantas pessoas que nos últimos 2 anos, nessa história toda de pandemia, apostataram da fé? Puxaram o carro das igrejas. Não preciso de pastor, não preciso de líder, não preciso de Bíblia, agora eu me basto, agora eu vou seguir o influencer, eu vou seguir o guru da moda, não preciso mais dessa história de evangelho. Apostatarão da fé. Paulo já estava dizendo, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Alguém poderia estar perplexo ouvindo eu falar que a igreja hoje ensina ensinos de demônio, mas aqui está o respaldo. Paulo falando que no final dos tempos, alguns, apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Deus não engana. Deus é a verdade. Então quem engana é o próprio Satanás, são ensinos de demônios. E aí eu quero que você pare agora para pensar comigo. O espírito enganador e os ensinos de demônios, o que eles têm feito com o povo de Deus? Como é que eles atuam, esses ensinos que nós estamos vendo aqui, enganadores, ensinos de demônios? Eles mentem. A forma de atuação de Satanás é a mentira. Ele é o pai da mentira. Então eles mentem e além de mentir, eles ensinam as suas mentiras. Isso está sendo aí no Brasil, ao longo do mundo, ao longo da história da igreja, sendo contado e uma geração atrás da outra geração, e eu louvo a Deus porque nosso ministério foi levantado para, colocar o dedo nessas feridas. Não, é verdade, nós estamos com a verdade. Martinho Lutero foi assim, um grande reformador, olhava para o sistema, na época católico, e falava, a igreja romana não pode estar certa, olha só, o justo viverá por fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Cadê dogmas, cadê? Não tem nada a ver. A venda de indulgência, toda aquela história. Então ele se levantou ali como o primeiro reformador e ele iniciou todo o ministério, os ministérios protestantes, no qual nós temos origem, essa igreja verdadeira, e nós estamos dando sequência. Depois Calvino, logicamente, outros reformadores, e nós hoje, no ano de 2022, estamos dando sequência, porque a igreja se perdeu. Agora não é só mais a igreja católica, a igreja protestante, a igreja evangélica está perdida, filho. Então é preciso fazê-los calar. Então eu quero mostrar para você agora, ainda lendo Timóteo, agora no 1 Timóteo 4:2, olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Olha só isso. A própria consciência está cauterizada. Por quê? Porque eles falam mentira. O que nós temos que entender aqui? Que eles sabem que é mentira. Eles sabem que o que eles estão falando é mentira, mas eles continuam ensinando a mentira. Eles não param de ensinar a mentira. Paulo fala que eles têm a consciência cauterizada. Aquilo que eles estão ensinando é mentira, mas a consciência deles é insensível, está cauterizada. Então nós precisamos olhar para a palavra e sempre comparar com a realidade. Não é porque existe um lugar com uma placa de igreja, um homem que está sobre um altar com a Bíblia aberta, que está ali falando da verdade. Nós precisamos conferir as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então eu volto a dizer, por mais que a mentira ela seja repetida, a mentira nunca vai se tornar a verdade. Existem lugares que são verdadeiros abismos de mentiras, ou seja, não se prega a Bíblia, não se tem base bíblica para nada, não ensina princípios bíblicos, não se ensina os princípios elementares, muito menos o alimento que é ensinado é um alimento que Paulo diz que é leite, não é um alimento sólido. Por quê? Porque estão na mentira. E uma vez que eles estão na mentira, eles estão induzindo, estão iludindo o povo com histórias, com fábulas, com mentiras, com ensinos de homens, com ensinos de demônios. Então o que a gente tem que entender é que essas pessoas que mentem, elas têm as suas consciências, como a palavra de Deus diz, cauterizadas. Elas sabem que estão mentindo, mas elas estão ali proferindo e ensinando mentiras dia após dia para o povo de Deus. Então, mais uma vez eu falo, não é porque a mentira é contada várias vezes que ela vai se tornar verdade. E o povo, infelizmente, está sendo enredado com essas vãs sutilezas.
Paulo fala, né, nós vemos em Colossenses, vãs sutilezas dos homens, ensinos de homens, coisa que não tem nada a ver com a verdade bíblica. Quero mostrar mais para você ainda. Em 1 Timóteo agora, 1,7 diz assim o apóstolo Paulo, pretendendo passar por mestres da lei. Olha qual é a pretensão deles, passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, eles não sabem nem o que eles estão falando, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Olha só que loucura, como a Bíblia é clara. Então tem gente que não entende de nada. Tem gente que está afirmando algo, ousadas asseverações, é por isso, pecador, se Jesus voltar, hoje você vai, você fica, se você não vier à igreja, Deus pesa a mão. Ousadas asseverações. Parece que é verdade, por quê? Pela forma com que eles estão anunciando, pela forma ousada, audaciosa com que eles falam. Mas Paulo está dizendo que é mentira. Pretendem passar como mestres da lei, mas não sabem nem o que estão falando. Então nós temos que entender que há pessoas que fazem chantagem, e a chantagem não é só espiritual, não. A chantagem é emocional, é espiritual, é humana, é um fanatismo no altar. O altar se tornou um altar fanático, então eles fazem um fanatismo com o altar de Cristo. Sabe, é uma euforia da carne, mas nada disso é bíblico, nada disso tem a ver com Jesus Cristo. Então eu vou usar a palavra que Paulo usa, cuidado, atenção, abra os seus olhos, fique atento com o que está sendo ensinado aí. Sabe, nós estamos com impacto no YouTube, nós estamos com impacto na TV Milagro, e nós estamos aqui entrando nesses canais das mídias, por quê? Porque nós precisamos trazer essa fala de cuidado para o povo. Se você trocar o canal de TV, você vai ver ensinos de demônio. Se você rodar a internet, o feed lá das mídias sociais, você vai ver pessoas com ousadas asseverações, mas que não sabem o que estão falando, nem sabem o que eles estão afirmando, mas estão ali ensinando mentira. Então, eu preciso ir para o final, porque o tempo está terminando o nosso programa, e a gente vai ter outra oportunidade, com certeza, porque eu só introduzi aqui essa questão de filhos de Deus e filhos do diabo, mas eu quero que você tenha cuidado. E eu acho que esse programa ficou muito mais como um alerta do que como a gente introduzir essa questão das duas sementes, né? Então eu vou trazer nos próximos impactos essa questão ainda mais apurada para você, mas eu quero finalizar então lendo de novo 1 João, que nós iniciamos lendo, nós vamos terminar lendo. Por quê? Porque uma vez que você vê na Bíblia, você não pode ficar com um sistema. Ora, conhecereis a verdade vos libertará. O que Paulo fala? Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e que nós devemos permanecer firmes nessa liberdade. Então, se eu olho para a palavra, e aqui nós vamos ler mais uma vez 1 João 3,8, se eu olho para a palavra e eu vejo que a palavra é real e a palavra não está de acordo com o mundo, ou melhor, o mundo, o sistema não está de acordo com a palavra, eu não posso ficar com o sistema. Ah, Bispo, mas são 40 anos de evangelho, são 50 anos que eu tenho aqui de tradição. Com todo respeito, você tem que orar hoje a Deus e saber se você quer ficar com a tradição ou se quer ficar com a verdade de Jesus. Grandes homens de Deus se levantaram contra sistemas. E nós estamos aqui, mais uma vez, dando sequência a isso, a esse grande legado da igreja protestante. Por quê? Porque a igreja se perdeu, a igreja evangélica hoje está perdida. Então vamos voltar à palavra de Deus aqui, o nosso tema central, que foi só a introdução. E eu já quero pegar o gancho para você estar comigo no próximo impacto. Vamos terminar lendo como nós começamos, 1 João 3, 8 a 10. Aquele que pratica o pecado, mais uma vez eu falo, não é o que peca eventualmente, é o que pratica, que vive na prática do pecado. Procede do diabo, então o diabo tem os seus filhos, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Por isso que nós não somos do diabo, porque nós temos a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então tem os que procedem do diabo e aqueles que são nascidos de Deus. Está claro aqui, duas sementes sobre a terra. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então aqui está claro, eu vou finalizar o impacto de hoje, eu vou terminar falando algo aqui para você que é algo forte. E eu quero que você não tenha medo dessa afirmação, porque aqui no impacto eu trago afirmações fortes. E eu vou terminar falando isso. Não tenha medo, você vai entender isso pelo Espírito. Muitos líderes que estão sobre o altar, altares de igrejas, de grandes ministérios, de grandes corporações aí, religiosas, não tem nada com Deus. Muitos líderes são sementes do diabo, são filhos da ira. Por isso que Paulo traz o alerta. Cuidado, acautelai-vos. Então, eu vou parar por aqui com essa afirmação forte, mas verdadeira, para que você possa refletir. Então quer dizer, bispo, que existem pessoas, homens, que se dizem de Deus, que não são de Deus, estão sobre altares de igreja? Sim. Lobos vorazes que penetraram no meio do rebanho. Por isso a igreja está enferma, porque ensinam ensinos de homens, vãs sutilezas, ensinos de demônios, nada com o evangelho, nada com a graça de Deus.
Então, no próximo Impacto nós vamos continuar. Eu irei aqui, de forma didática com você, continuar falando sobre essa questão das duas sementes. Eu quero que você fique com a mente aberta, com os olhos bem abertos, que você esteja aí alerta, tome cuidado com o que você tem ouvido quando você troca de canal, mas que você continue crescendo na graça do conhecimento. Você sabe que nós temos o Impacto como essa porta aberta pelo Senhor para que nós possamos trazer as verdades bíblicas. Eu tenho feito isso de forma clara, mostrando aqui coisas espirituais, respaldo bíblico. E eu vou finalizar dizendo para você que se você quer ter mais contato com tudo isso, você pode me seguir no meu Instagram, @fe_brant. Você vai lá, me procura no Instagram, você vai ver um pouco do bastidor, de tudo que é o ministério, das gravações, enfim, um pouco do meu dia a dia. E também as nossas redes sociais, o Instagram da igreja, o YouTube da igreja, o Facebook. É só você procurar como Cristo Vive SP. Procure lá nas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Cristo Vive SP, você vai nos encontrar. Temos o nosso site também com muito conteúdo, é o cristovive.com.br. E se você quiser fazer contato conosco, você está desesperado aí para receber mais material, faça contato conosco através do nosso WhatsApp, está aparecendo aqui na tela, para que você possa receber os nossos conteúdos em graça, os nossos estudos, enfim. Faça contato, não fique aí sozinho, não fique temeroso, você precisa estar conectado em um ministério sério. Então aqui estão os nossos contatos. Se você é daqui de São Paulo, quero encorajar você também a fazer uma visita, estar conosco no nosso refúgio. Nós estamos localizados na rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, 123, no bairro do Brooklyn, aqui em São Paulo, capital, muito fácil acesso. Então, será um prazer ter você conosco aqui nos visitando nos nossos cultos presenciais que acontecem aos domingos, às 9 horas da manhã e às quintas-feiras, às 20 horas. E também, se você nos acompanha no YouTube, eu não posso terminar sem pedir para você seguir o nosso canal, se inscrever, curtir esse vídeo, comentar, enfim, compartilhar para que outras pessoas recebam esse material, seja um missionário digital, para que você possa ser um instrumento de resgate de vidas com a palavra da graça de Deus. Eu termino o Impacto de hoje afirmando aquilo que é o nosso slogan, que é a pura verdade bíblica, que o amor resgata e a graça transforma. Essa graça tem transformado as nossas vidas dia após dia. Hoje nós vivemos em novidade de vida, porque a graça de Deus nos basta. A graça é melhor do que a vida. Eu espero você no próximo Impacto. Foi um prazer passar com você mais um tempo precioso. Eu amo a sua vida e nós vamos juntos porque nós estamos apenas começando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Graças a todos. Até o próximo. Tchau.